Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 16 de março de 2024. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. E um Espírito Santo desceu sobre ele, na forma corporal de uma pomba, e ouviu-se no céu uma voz que dizia: És meu filho bem-amado, em ti hei posto as minhas complacências. Lucas 3:22. Meta do mês: desenvolver a piedade e a compaixão. Enquanto não se derramar de todos os seres a compaixão, seguida da piedade, desprendendo-se deles quais cataratas de água cristalina, a refrigerar as almas sedentas de amor e necessitadas de auxílio, a humanidade não gozará de paz e ventura, será desgraçada. Angel Aguarô, no livro Grandes e Pequenos Problemas. Meta do dia: desenvolver a compaixão. Compadecer-se dos defeitos do próximo, estimulando-lhe a prática do bem e do amor. Sugestão para sua prece diária: prece rogando o desenvolvimento do sentimento da compaixão. Amado Mestre Jesus, nós queremos, neste instante, rogar a Ti e aos benfeitores que nos auxilie na prática da compaixão, que nos auxilie no trabalho do bem, da reforma íntima em nosso coração, para que consigamos desenvolver o amor e a caridade. Fica conosco, Jesus, graças a Deus. Meus amigos, agora de manhã, em nossa casa espírita, nós teremos a nossa atividade de evangelização com as crianças, com os jovens, com os adultos. Teremos também o tratamento espiritual, a, a atividade da campanha de Fraternidade Alta de Souza e também a distribuição da sopa fraterna. Então, venha participar conosco, traga seu filho, e vem você também participar desta grande oportunidade que é a festa do Evangelho de Jesus. No final da tarde, às 4h30, nós teremos o curso Conheça o Espiritismo, da Global Kardec, a Escola de Estudos Espíritas. É importante que os estudantes cheguem mais cedo, porque hoje nós temos o tratamento espiritual para os estudantes, tá bom? Meus amigos, nós estamos estudando a obra O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo João. E o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, e contemplamos a sua glória, semelhante à de unigênito junto do Pai, pleno de graça e verdade. João, capítulo 1, versículo 14. Pergunta 283 do livro O Consolador. Pergunta: com referência a Jesus, como interpretar o sentido das palavras de João? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade? Resposta:
Antes de tudo, precisamos compreender que Jesus não foi um filósofo e nem poderá ser classificado entre os valores propriamente humanos, tendo-se em conta os valores divinos de sua hierarquia espiritual na direção das coletividades terrícolas. Enviado de Deus, ele foi a representação do Pai junto do rebanho de filhos transviados do seu amor e da sua sabedoria, cuja tutela lhe foi confiada nas ordenações sagradas da vida no infinito. Diretor angélico do orbe, seu coração não desdenhou a permanência direta entre os tutelados míseros e ignorantes, dando ensejo às palavras do apóstolo acima referidas. Comunicação de Emmanuel, publicada na obra O Consolador, da editora FEB, pergunta 283. Meus amigos, nós temos frente a nós o texto em que Jesus cumpre a sua promessa dada aos irmãos do sistema Capela, que ele viria à Terra para auxiliar todos os exilados que aqui se encontravam. E nós estamos um pouco repetitivo, porque ontem a gente já comentou sobre isso e nos dias anteriores também. O Cristo, quando ele construiu, junto com os engenheiros siderais, a Terra, retirando da nebulosa solar, manipulando-a há bilhões de anos atrás, para que aqui habitasse os irmãos que não melhoravam lá no sistema Capela e também em outros sistemas. A gente fala sistema porque nós temos também o sistema solar, que é onde nós estamos inseridos. Nós estamos dentro de um planeta do sistema solar. Esses irmãos também estavam dentro de um planeta do sistema Capela. E como o sistema Capela tem que progredir, teria que progredir e progrediu, então aqueles que não melhoravam no sistema Capela, no sentido moral, eles foram exilados para um planeta primitivo que é a Terra. Então, quando os habitantes primitivos que aqui se encontravam e a espiritualidade superior elege dos grupos dos símios uma raiz deles para dali formar grupos humanos, então até chegar a esse ponto, esses irmãos ficaram na psicosfera do nosso planeta para até o momento em que tivesse um corpo habitável para esses espíritos. E o objetivo desses irmãos era fazer o quê? Fazer os habitantes da Terra progredirem. E Jesus havia feito uma reunião com esses irmãos, dizendo que ele também viria, no momento oportuno, habitar esse planeta. E toda vez que despontava um profeta, que despontava um missionário, a população que estava aqui achava que já era o Messias que estava vindo. Então, eles tinham essa vontade, porque houve a promessa. Então, no momento oportuno, Jesus vem para ensinar-nos o amor, para ensinar-nos a caridade. Então, toda essa programação divina
estava, como está descrita lá na obra A Caminho da Luz, também está descrito na obra O Universo e Vida, do irmão Áureo. Então, essas duas obras, tem outras obras também que vai falar, o próprio livro A Gênese, de Allan Kardec, também comenta sobre esses processos evolutivos da Terra. Então, Jesus, no momento oportuno, viria, ele mesmo, para ensinar-nos a viver o amor. Então, Jesus, ele não foi, como diz o Emmanuel, ele não foi um filósofo e nem poderá ser classificado entre os valores propriamente humanos, tendo-se em conta os valores divinos de sua hierarquia espiritual, na direção das coletividades. Então, das coletividades aqui da Terra. Jesus, ele é o governador da Terra. Então, quando a gente acha que Jesus existe há de 2000 anos para cá, são equívocos nossos. Então, a gente tem que aprofundar que Jesus é um espírito que nunca errou, como diz o irmão Áureo. Jesus é um espírito que cresceu em linha reta, lá no planeta onde ele habitava, que provavelmente esse planeta, como está descrito lá no caminho, no livro A Caminho da Luz, nem exista mais, porque Jesus, ele existe desde antes da Terra existir. E como não existe só a Terra como um mundo onde habita seres, nós temos no nosso sistema, todos os planetas do nosso sistema solar são habitados por espíritos. No livro Cartas de uma Morta, a mãe de Chico Xavier, que escreve aquele livro, ela conta as visitas que ela fez no mundo espiritual nesses planetas, em Saturno, Marte, Júpiter. Então, ela descreve o ambiente espiritual do local. Muito interessante, é uma obra pequenininha, muito interessante a gente ler e estudar. E também tem uma outra obra que foi escrita lá no início de 1900, que eu não consigo falar o nome do autor, mas que ele vai descrever os mundos que são habitados e os mundos que não são habitados ainda, que está ainda como se fosse uma bola incandescente, ou o próprio sistema todo estivesse gelado. Então, ele também comenta sobre os mundos habitados, fora do nosso sistema solar. Então, meus amigos, no momento oportuno, e Jesus, dentro da hierarquia espiritual que ele está, que Jesus está dentro da comunidade dos espíritos puros, daqueles espíritos que cumpriram a tarefa e estão na categoria de espírito da primeira ordem. Então, esses irmãos, eles têm compromissos missionários. No caso do Cristo, ele é o governador da nossa terra. Assim como em Marte tem um outro Cristo, em Júpiter outro Cristo. Então, são irmãos que progrediram, ascensionaram. Assim como nós também, um dia, vamos estar nessa categoria de espíritos puros. Então, precisamos nos esforçar cada vez mais em viver o Evangelho de Jesus na sua totalidade, desenvolvendo o lado moral, desenvolvendo o lado intelectual da ciência, para que a gente progrida. Então, quando a gente recua, ou quando a gente descamba para o lado errado, o lado contrário ao Evangelho de Jesus, nós estamos sendo resistentes. Nós não estamos querendo que o bem se instale. Então, nesse ponto, nós seremos exilados.
assim como foram exilados os nossos irmãos do sistema Capela. Então, nós vamos também ser exilados para um mundo primitivo que está em construção, está em organização dentro desse mundo. Ele já existe, já está com muitos espíritos na sua psicosfera, muitos aqui da Terra. Então, se nós não melhorarmos, nós também seremos exilados. E o Evangelho de Jesus, a prática do Cristo, ele vem nos ensinar o amor. Então, o amor, ele tem que estar no nosso ser, né? E a gente sabe disso. A gente tem a dificuldade de viver. Então, teoricamente, nós temos todo o conhecimento de Jesus, porque as leis divinas estão gravadas na nossa consciência. Por isso que é importante nós repensarmos nossa prática e começar daqui para frente a sermos melhores, não é mesmo? Então, meus amigos, fiquemos com esta reflexão e vamos buscar a nossa melhoria, vamos buscar a nossa reforma íntima, para que a gente consiga avançar todos os instantes, não é mesmo? Então vamos fazer prece e sintonizar com Jesus. Antes da prece, eu quero mais uma vez agradecer as mensagens de gratidão. Queremos agradecer as curtidas que os amigos estão dando, tanto na nossa rede do YouTube, no Instagram, no Facebook, no, no TikTok e assim por diante, né? Então vamos usar as mídias sociais para a evangelização nossa e dos outros, né? Não é só dos outros, nossa também. Então oremos, meus amigos. Bondoso Jesus, nós queremos agradecer a noite que acolheu o nosso corpo, a cama que serviu de sustentáculo para guardar o nosso corpo físico. Queremos agradecer pela coberta que nos cobriu. Quantos irmãos estão ao relento, passando frio, sofrendo as intempéries do tempo, a chuva, a fome. Amado Mestre Jesus, que o seu amor seja despertado em nossos corações para a prática da caridade e desses irmãos que estão ao relento, que eles também possam, Jesus, modificar-se, buscar o apoio de seus familiares e que seus familiares também possam se compadecer-se deles para auxiliá-los nessa tarefa de travessia aqui no mundo. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.